Bom dia a todos. É com grande alegria que acolhemos a todos os casais e famílias neste nosso retiro anual da Liga de Famílias do Movimento Apostólico de Xanxta da Diocese de Frederico Westphalen. Dia 18 de julho, dia de nós renovarmos a nossa aliança de amor. Hoje somos chamados a refletir sobre a importância de cultivarmos o nosso matrimônio, fundamentado na metodologia de Xanxta, buscando reencantar a cada dia e fortalecer as relações afetivas entre o casal e a família. Por isso, com muito carinho, acolhemos hoje o casal Luiz e Mitty Chiroma, de Londrina, no Paraná, que são casados há 30 anos, participam da Liga de Famílias de Londrina desde 1991. Para nós é uma grande alegria, sejam muito bem-vindos à nossa Diocese de Frederico Westphalen. Hoje estão conosco para fazer florir em nós o encanto de cultivar nosso amor conjugal e o nosso lar, através da metodologia dos 4 R's. Que sejamos fortalecidos com suas palavras nesta manhã do nosso retiro. Sejam bem-vindos em nosso meio e passamos a palavra então para o casal Luiz e a Mitty, para que eles prossigam com nós essa manhã. Bom dia a todos. Bom dia, feliz dia da aliança. Estão nos ouvindo bem? Sim, ok. Estamos ouvindo. Ok, então. Mas a gente agradece aí o convite da irmã Eliane e de vocês também por estar aqui com vocês nesse dia, nesta manhã, nesse retiro de Frederico Westphalen. Para nós é um prazer muito grande, né, como Liga de Famílias, estar com vocês hoje. Antes da gente iniciar, então, o nosso momento, né? A gente gostaria aqui de pedir para que todos rezem com a gente a oração do Confio, porque a gente não é palestrante profissional, né? A gente é simplesmente, meramente instrumentos da Mãe nessa manhã. E vamos nos colocar à disposição dela e de seu Filho Jesus. Confio em teu poder, em tua bondade, em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção. Amém. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui se eu... Somos da Liga de Famílias de Londrina, do grupo de membros, Padre Inácio Cruz, e como a Lisandra já nos apresentou, né, estamos já, agora 31 anos de casados, né, Lisandra, porque eu acho que aquela reportagem saiu ano passado, né, completamos 31 anos de casado, e estamos já praticamente desde casados no Movimento Apostólico de Xanxta pela Liga de Famílias. Ô, Fábio, você sabe que eu não estou conseguindo dar prosseguimento aqui nos slides. Eu não sei se é porque você entrou aí com o meu acesso, mas é que eu estou com outro acesso, eu não sei se é por causa disso, mas eu não estou conseguindo prosseguir com os slides. Fábio, você consegue ir passando o slide para ele, Fábio? Só um momentinho aqui. Só um momentinho, deixa eu me achar aqui. Fábio, só se eu entrar aqui, ó. Só se eu entrar pela minha senha que está aqui, ó. Estou vendo que tem um acesso aqui da minha senha, talvez eu consiga... Isso. Isso aí eu não consigo mexer na tua apresentação, Luiz. Daí. Espera só um pouquinho. Vamos dar um stop aqui.
até que se vai resolvendo essa questão, até só para o pessoal entender e agradecemos ao Luiz, que nos emprestou a plataforma, né, porque o Meet já está nos restringindo um tempo, e o Luiz nos emprestou, né, a plataforma Zoom, que ele tem gratuita. Muito obrigada, Luiz, que é paga, né, desculpa, que é paga, e assim a gente tem a possibilidade, né, de realizarmos a nossa oficina hoje de manhã, nosso retiro. Isso. Agora sim, Luiz. Então, acho que vai funcionar. Então, vamos dizer, essa nossa família, nós temos 4 filhos homens, né? O Diogo, o mais velho, o Vitor, o Thiago e o Lucas. E aqui a gente já está iniciando aí, vamos dizer assim, as novas famílias que fazem parte da nossa, né? Que é a Bárbara, a loirinha aqui, que está junto com o Diogo, perto da Mitty, e a Juliana, aqui à nossa direita. Opa! Este é o nosso santuário lar. Nosso ideal é Tabor de Caná, local de transformação em graças, conquistado em 1/12/1996. Então, nós estamos aqui entrando este ano, nosso jubileu de 25 anos do nosso santuário lar. A partir da nossa aliança de amor, a gente aprendeu dentro de Shansta que a nossa santidade, né, como casais, é cultivado todos os dias. Como diz aqui o nosso pai fundador, nossa vinculação a Deus deve ser constante, mantendo-se presente em todas as situações da nossa vida. Acreditamos aqui que os participantes, os casais participantes aqui já têm vários anos, né, de movimento. Acreditamos também que todos já tenham feito a aliança de amor, e a maioria já com a conquista do santuário lar, né? Então, essa vinculação com a Mãe de Deus, né, no santuário lar, são vitais aqui para a nossa vida em Shansta, tá? E antes de entrarmos no nosso tema específico dos 4 R's, vamos aqui ver o que a Igreja, através do Papa Francisco, nos fala sobre a família e o matrimônio. Palavras do Papa Francisco no encontro com a família de Shansta em 2014. Hoje em dia, estamos sofrendo desencontros cada vez maiores. Desencontros familiares, desencontros testemunhais, desencontros no anúncio da palavra e da mensagem, desencontro de guerras, desencontro de famílias, ou seja, o desencontro. A divisão é a arma que o demônio tem. E o caminho mais acertado para combater essas divisões, indicado pelo Papa, é o diálogo. E o que, como diria o padre Kentenich, a vinculação. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor, escrita pelo Papa Francisco, tem o objetivo de orientar a reflexão, dar coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Nele constam um capítulo especial sobre o diálogo conjugal e familiar. Vamos aqui citar alguns. O diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação.
Reservar tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava se comunicar. Isto requer a ascese de não começar a falar antes do momento apropriado. É importante a capacidade de expressar aquilo que se sente sem ferir. Utilizar uma linguagem e um modo de falar que possam ser mais facilmente aceitos ou tolerados pelo outro. Expor as próprias críticas, mas sem descarregar a ira como uma forma de vingança, e evitar uma linguagem moralizante que procure apenas agredir, ironizar, culpabilizar, ferir. Por último, reconheçamos que, para ser profícuo o diálogo, é preciso ter algo para se dizer. E isto requer uma riqueza interior que se alimenta com a leitura, a reflexão pessoal, a oração e a abertura à sociedade. Caso contrário, a conversa torna-se aborrecida e inconsistente. Agora a gente vai dar início, então, à metodologia do 4R. Preparado para enfrentar os grandes desafios da época, bem como do futuro que se vislumbrava, o padre Kentenich desenvolveu, com um olhar profético, um sistema pedagógico orientado à autoeducação. Como resposta aos sinais dos tempos, chamamos de meios ascéticos. São 3: o ideal pessoal, o exame particular e o horário espiritual. Nesta metodologia, é importante a gente reforçar que a metodologia dos 4 R's foi desenvolvido pelo padre Rafael Fernandes e a irmã Angélica, na época assessores nacionais da Liga de Famílias do Chile, para dar suporte aos casais na ascese do horário espiritual. Então, praticamente tudo que a gente vai discutir aqui está incluso no nosso horário espiritual. Então, assim, a grande pergunta é como manter vivo o nosso amor conjugal. Os ritos e costumes, nós vamos falar muito de ritos hoje, sabe? Muita coisa relacionada aos nossos costumes. Os ritos são necessários. Temos ritos, por exemplo, de ao domingo, o almoço em família, de participar da Eucaristia, pelo menos uma vez no domingo. Esses ritos mantêm vivo o nosso espírito de matrimônio. Comemoramos aniversário de casamento, Dia dos Namorados, que mantém, assim, vivos a relação de casal. São 4 ritos que a gente vai ver agora. O primeiro é rezar, o segundo, reencantar, o quarto, revisar, o terceiro, revisar, e o quarto, renovar. Para a reflexão agora, a gente queria que vocês se refletissem como casal. Conversem aí essas 2 perguntas que nós temos. Temos ritos, costumes em nossa família? Quais? Temos ritos como casal? Quais ritos nós temos? Vamos dar 2 minutinhos para vocês falarem discutirem aí como casal. Posso perguntar?
eu queria perguntar aqui para o Eloy e para a Cleusa, o Brick. Vocês estão nos ouvindo? Eloy e Cleusa? Pode abrir o microfone e fala para a gente um pouquinho dos ritos que vocês têm de casal ou de família. Bom dia. Bom dia, tudo bem, esse casal? Estão nos escutando? Tudo certo? Então, os ritos, vou falar inicialmente dos ritos que a gente tem em nossa família. Nós temos o costume, como nós já colocamos para vocês, nós temos 2 filhos, tá? E um tem vai fazer 20 anos e a menina tem 16. Então, nesse tempo que a gente, principalmente quando teve os filhos, a gente adotou um sistema de fazer uma oração, como a gente tem essa possibilidade de se encontrar ao meio-dia, então ao meio-dia a gente faz a nossa oração. Aí temos também a visita da capelinha, né? Percorre as famílias. Daí a gente reza o terço também em família, né? E a gente procura participar da missa todos os domingos, né? Durante a semana, quando tem oportunidade também, fazer oração em família. E aí, geralmente, no domingo, a gente tem o nosso almoço também, que é em família, é isso, o nosso costume também. Somos uma família bem grande, eu tenho 10 irmãos, o Eloy tem 9 irmãos, então a gente está sempre com alguém da família reunido. Acho que é uma característica do pessoal aí do Rio Grande do Sul, né? Bastante. Grandes famílias, né? Mas ok, obrigado aí pelo testemunho de vocês. Ok. Então, nós já vamos entrar, você já deve, né, já saber que os 4 R's, né, são 4. Então, a metodologia dos 4 R, nós começamos com o primeiro R, que é o rezar. Rezar quando? Qual o período? Todos os dias, em casal. O Eloy e a Cleusa falaram que tem o hábito, o costume de rezar em família. Maravilhoso, gente. Tá? Deus queira que continue assim. Aqui no 4R, eles orientam que o casal, mesmo que tenha um hábito de fazer oração individual em família, que também tenha um hábito de fazer oração em casal, apenas o casal, né? Então, isso mostra também a união conjugal, né? E não importa como, o que reza. Podem rezar desde da consagração, uma Ave Maria, antes das refeições, um momento a sós, né? Aqui em casa, nós fazemos a oração à noite, antes de dormirmos, né? É um momento assim que a gente consegue ficar juntos, né? Como 4 filhos e 3 morando aqui, até o momento a gente ficar dando atenção para a família toda, né? Então, foi um momento que a gente conseguiu encontrar que a gente possa conversar um pouquinho e fazer oração, né? Para encerrar o nosso dia. Aí, cada um tem que se ajustar a forma que quer fazer esse momento, tá? Esse momento de oração em casal é um grande exemplo para os filhos, principalmente para os filhos pequenos, né? Que veem nesse gesto, já testemunham o amor que une o casal e o respeito que esse casal tem perante Deus, perante a Mãe de Deus, né? Se é feito no santuário. Então, tudo isso, os filhos pequenos, eles já vão vendo o exemplo dos pais. Seguindo aqui o nosso slide. Todos somos diferentes, mas com o tempo nos encontramos a forma ideal para rezar. Quem tem assim
vida profissional intensa, sai de manhã, tem horário para ficar o dia todo, depois volta, então é bem corrido, é muito pouco o tempo que consegue, né, ficar em casa, daí tem que distribuir a atenção com a família toda, mesmo assim, é um grande desafio, tá? Padre Kentenich diz, o matrimônio forma uma comunidade religiosa, que é a partir do casal. O Padre Kentenich também fala que a nossa família é uma pequena igreja doméstica, e quem tem um santuário lar é testemunho disso, né? E que sem a oração, nós não conseguimos dominar a rotina das nossas vidas. Como aprender a rezar juntos? O início, fácil e possível. Adquirir um costume de rezar juntos. Com o tempo, enriquecer o costume. Né? Se começa com uma Ave Maria, então, de repente, pode aumentar para uma dezena do terço. Depois, né, até chegar no rosário, no grande rosário. Tá? Mas isso vai ajustando entre o casal. Criar uma liturgia de matrimônio, comentar leituras diárias, dezena do rosário, consagração, uma pequena oração do matrimônio, vocês podem ter uma oração só de vocês. E o exemplo é que ensina aos filhos. Aqui neste momento, gostaria, sim, que vocês também possam trocar experiências entre casal agora. Como que está esse momento de oração, né, no caso de vocês? Se vocês já têm esse momento, dá para melhorar? Se vocês ainda não têm, como que a gente pode fazer para começar a ter? Então, 2 minutinhos para vocês conversarem entre si. Deu para trocar uma ideia aí, breve? Então, a gente gostaria aqui de ouvir mais um casal. Deixa eu ver aqui, a gente viu o nome desse casal no chat. Marcel e Sandra, vocês podem compartilhar com a gente, brevemente, sobre essa reflexão? Podem abrir o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Marcel. Tudo bem? A Sandra está conosco aqui, nós estamos com a nossa filha um pouco ruinzinha de gripe, ela está lá com ela, então acredito que assim, a gente só para externar aí a nossa conduta de oração, né? A gente tem o hábito de rezar até em função do Santuário Lar, que nos cobra todo dia em casa, né? Mas em família, a gente utiliza quase toda semana, a gente tenta pelo menos se reunir nesse sentido, na questão de rezar o terço. Então, as meninas, nós temos 2 filhas, a Carolina e a Giovana, como eu coloquei no chat aí, e elas nos acompanham com isso, né?
de a gente ter esse hábito, e como a nossa vida é corrida de todos, acredito, e a gente tem, eu particularmente viajo bastante, então às vezes a gente acaba não estando em casa, né? Mas a gente tem isso como primícia aí de sempre fazer a nossa oração, ou na saída, independente de horário, a gente sai individual, mas pensando no coletivo, pensando na nossa família sempre. Isso aí. Muito bem, obrigada, Marcel. Parabéns e continue assim. Ok. Dando prosseguimento, então, a gente vai entrar agora no segundo R, que é o reencantar, o amor, e a gente trata disso como uma atividade semanal. A gente frisa muito assim, a questão do rito. A gente tem que criar um rito, um costume, certo? Então, assim, não adianta a gente querer, assim, pensar que vamos fazer, não. A gente tem que marcar isso e fazer como um rito semanal. Cuidemos sempre da nossa união de casal. A importância da vida afetiva do casal. Manter o afeto vivo em meio ao mundo que não acomoda e nem cultiva a ternura, a expressão de afeto. Um diálogo fecundo se dá quando existe afeto e carinho. Como asseguramos o cultivo do afeto e carinho como casal? Fazermos algo que renove o carinho afetivo. Devemos conquistar este reencantamento como casal. Uma delicadeza e ternura que reavivam o amor mútuo. Fixar um dia, hora, e que não fique somente no desejo. Que muitas vezes a gente aí, como casal, a gente fica falando, né? Falando, vamos fazer aí um momento só para nós e tal, mas a gente, assim, a gente não define dia nem hora, então fica só no desejo, só no pensamento. Então, é ideal, assim, que a gente marque e fixe um dia. Ó, uma semana, a gente tem, assim, esse costume, né? Uma semana, um propõe uma coisa, na outra, o outro propõe outra coisa. Então, assim, com isso, a gente consegue se cobrar, né? Praticamente toda semana. Não estou dizendo aqui que é uma situação fácil, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas atribuições, né? Mas a gente tem que procurar esse momento para casal. Então, assim, a gente até tem um costume que a gente consegue fazer, assim, praticamente todo mês, que é o dia do nosso casamento. Então, sempre no dia 3, a gente marca alguma coisa, né? O que poderia ser feito, né, na prática? No nosso caso, a gente não é nenhum exemplo, tá? Nem modelo, tá bom? Foi algo assim que a gente conseguiu se ajustar. Então, uma semana, por exemplo, a gente pode combinar de tomar um lanche, né? Só nós dois, em algum lugar. Agora, na pandemia, é difícil, né? A gente sair muito, mas antes da pandemia, a gente marcava um almoço em algum lugar, só nós dois, e a gente gostava muito de ir ao cinema. Agora não dá. Mas agora, como é possível, a gente está todo mundo em casa, mas nós temos uma série da Netflix que a gente acompanha juntos, né? Então, é algo assim que um espera o outro, então vamos lá, né? Então, juntinho, eu faço um chazinho, se eu não faço, o Chiroma faz um chá, faz pipoca, então ficamos só nós dois, né? Tendo esse momento de reencantamento, porque, gente, depois de 31 anos de casada, a gente tem que ter muita criatividade, né? Porque senão a rotina, toma conta e se perde, viu? Né? Então, assim, para quem tem crianças pequenas, eu vejo que a maior parte, né, são já de casais com bom tempo de casados, mas para quem tem crianças pequenas, nós como temos 4, então, assim, o que a gente definiu aqui em casa? A gente definiu o seguinte, nós temos o dia especial de cada filho. Então, por exemplo, o aniversário
dos filhos, a gente marca um dia especial com ele. Isso vem desde criança, a gente permanece com isso até hoje, até ontem mesmo a gente fez um dia especial, né? O nosso filho, a Mitty, fez com o Lucas, que é o nosso quarto. Então, assim... Ele só tem 21 anos, gente. É caçula. Então, assim, aí também, o que acontece? Quando a gente fala, ó, hoje, filhos, hoje é o nosso dia especial, eu e a mãe, nós vamos sair sozinhos. Então, não tem aquela, não, vocês levam a gente e tal. Então, não tem essa colocação. Então, isso ficou já de muitos anos de casados que a gente faz dessa forma, né? Então, agora tem aqui umas perguntinhas para vocês fazerem uma reflexão como casal, né? Como está a nossa relação de carinho? O que nos ajuda a cultivá-lo? Nós entretemos juntos como casal? Em que coisas? Quando e como? Passar a gerar um costume. Temos que ter espaço de tempo, um tempo para nós como casal. Tudo gira em torno dos nossos filhos. Trabalho, apostolado. Então, será que nós temos um tempo para nós? Que coisas nos parecem mais fácil e melhor resultados teríamos? Para vocês, então, refletirem aí como casal, e daqui a pouco eu vou perguntar para um outro casal. Pronto? Já deu para dar uma discutida em casal? Nós vamos convidar mais um casal agora para dar seu testemunho. A gente está pegando aqui pelo chat, tá bom? Vamos ver. André e Roselene. Tem 14 anos de casado, 2 filhos, um de 11 e um de 4. Então, são filhos pequenos. Eu queria que vocês comentassem com a gente como que vocês fazem em casa, né, com filhos pequenos. Vocês comentem aqui com a gente essa relação de afeto e carinho que vocês têm. Bom dia a todos. Então, a gente se sente feliz, então, de estar participando, né, desse retiro. A nossa rotina é meio corrida, né? A gente trabalha um dia inteiro e a minha esposa ela trabalha em outra cidade, então dá mais ou menos 1 hora de carro para ir, 1 hora para voltar. Então, os filhos ficam com a empregada durante o dia, né? Então, à noite que a gente tem que dar mais atenção a eles. E fica difícil mesmo a gente fazer muitas coisas assim, só o casal, né? Mas a gente está tentando. Mas... Agora, com a pandemia, nós assistimos um filme,
fizemos uma pipoca, um chimarrão, a gente faz uns pratos diferentes, sai também para fazer uma corrida, né, uma caminhada, pedala, né, anda de bicicleta, mas é bem corrida a nossa rotina. Mas a gente tenta, sim, fortalecer, né, o viver em família. Mas que nem ultimamente, aquela ali, ó, tudo gira em torno dos filhos. Eu acho que está bastante, por causa da idade, né, deles, né? Então, como a gente fica fora bastante durante o dia, à noite a gente tenta compensar. Ficamos muito com eles, Luiz e Mitty, muito com os filhos, assim. Maravilha. Vocês falaram, né, que é muito difícil. Gente, praticamente todos os casais enfrentam essa situação. Tem que trabalhar, né? E cada um tem a sua atividade diferente, né? E tem o seu também, seu horário. No nosso caso, o Chiroma trabalhava no horário comercial e eu trabalhava à tarde e à noite. Então, quase que a gente, falei, nossa, quando a gente vai se encontrar? Né? Então, num dos encontros que nós tivemos no Regional Paraná, nós conhecemos essa metodologia dos 4R. Aí a gente viu, nossa, é difícil, mas podemos tentar. Então, é muito difícil, gente, hoje, porque nós estamos falando, assim, um novo cenário, né, que a gente encontra, ainda mais agora, pandemia. Quem esperava a pandemia? Né? Às vezes a gente já tem uma rotina de trabalho, mas, de repente, você já pensou? Os casais que trabalhavam, cada um separado, em endereços separados. Na pandemia, agora, trabalham em home office. Mudou a rotina também. Né? As crianças também junto. Nossa! Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, é pedir, através das nossas orações, para que Deus e a Mãe de Deus nos conduza, que vá à frente, né? Porque nós sozinhos, gente, é difícil. Então, eu entendo bem, nós entendemos bem, viu, Roselene, André, né? Acredito que também tenha mais casais que estão na mesma situação. Se vocês têm filho de 11, né, na pré-adolescência, e de 4 anos, né, gente? É um desafio muito grande, tá? Mas aqui no segundo R aqui, o que diz? Apesar de todas as dificuldades, a gente tem que encontrar uma forma. A gente tem que encontrar, né? Para o bem da nossa vida conjugal, né? Então, a gente vê, hoje temos 31 anos de casado, mas a gente vê, assim, há 20 anos atrás, meu Deus, que luta que era. Mas valeu a pena, né? E outra que a gente tem certeza que os nossos filhos viram, testemunharam, e também vão querer seguir o mesmo caminho. Então, a gente não esquecer que a gente sempre é um exemplo, o melhor exemplo dos nossos filhos, né? Mas continue assim, viu? Sempre tentando fazer tudo, né? Com a família, né? Depois o trabalho, a família, mas não esquecer que esse momento de casal também é super importante. Se der, faz quinzenal, né? Se não der toda semana, mas um quinzenal, 2 vezes por mês é bom, né? Uma pipoquinha aí, só vocês dois. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Agora a gente entra no terceiro R, que é o revisar. Aqui a gente vai passar em 2 etapas, tá? Porque é bem longo. Esse terceiro R realmente é um pouco difícil para nós como casal, tá? Mas a gente vai passar para vocês agora. Nossa, Chiroma falando assim vai assustar, né? Mas não é assim não, gente. Porque é algo assim que a gente só tem que arranjar um jeitinho, porque a coisa é bem prática, esse terceiro R. Terceiro R é revisar. E é mensal. Sabe aquele planejamento que vocês estão acostumados a fazer na empresa de vocês? Né? Se vocês são o dono do negócio, você
tem que dominar todo esse planejamento e contar com seus colaboradores. Agora, se você é colaborador, você precisa respeitar, né, o processo e cumprir. E na família, né? Esse planejamento, como que está? Aqui, o padre Rafael nos orienta que é importantíssimo a gente ter um caderninho para a gente fazer nesse terceiro R, tá? Olha lá, o rito também, gente. Então, pense num dia, tá? Definir um dia, lugar e hora pré-fixado. Nos falta tempo para refletir, revisar o que tem se passado comigo mesmo e com o casal, na luz da fé prática na divina providência, da aliança de amor. Como que é a coisa? A gente precisa de um tempo maior, tá? Por exemplo, 30 minutos para a gente fazer uma reflexão do que se passou no mês anterior. E anotar. Nós estamos participando de uma palestra de Shanta agora, até às 11 horas. Deixa eu ver aqui, necessidade de revisar, definir dia, tal. Um compromisso com Deus e o casal. Então, primeiro a gente reza, pede ao Espírito Santo para iluminar, para preparar para esse momento. Cada um revisa a sua vida por 30 minutos. Então, nesse momento, por isso que é importante o local. 30 minutos, a esposa e 30 minutos de esposo separados, tá? Façam essa revisão. Vocês podem iniciar fazendo oração juntos e depois cada um pega o caderninho, cada um com o seu caderno e faz essa reflexão. O que vocês vão anotar? Qual uma recordação, uma alegria que vocês viveram em casal, em família, pessoalmente, né? Anotado. Quais os desafios, quais as cruzes que vocês viveram? Nós devemos digerir as experiências passadas. Devemos revisar nosso propósito particular como casal, horário espiritual, e depois da gente refletir, né, e anotar, nós fazemos a troca. Então, nesse momento, a gente vai ter uma autêntica direção espiritual em comum, né, uma busca da santidade. É um momento também que a gente se prepara, pode marcar uma boa confissão com o seu diretor espiritual. Vamos lá, mais uma reflexão. Se vocês não tiverem um papel, um caderninho, não tem problema, tá? Pode fazer verbalmente mesmo entre vocês. Que coisas positivas e enriquecedoras vivi o mês passado? O mês passado, vamos falar assim, nesse último mês, a partir de hoje. Então, a partir do dia 18 de junho até agora. Vocês se lembram? Tenham algo a ser digerido? Eu tentei ver isto na luz da fé prática na divina providência e da aliança de amor. Anoto no caderno em horário espiritual e as renovações do meu propósito particular. Eu tenho um horário fixo, tem um dia e horário fixo para realizar essa revisão mensal. Vocês têm uns minutinhos, tá? E enquanto isso, nós vamos ver aqui mais um casal para compartilhar com a gente aqui.
uma coisa velha, só 25 anos. Pronto? Já deu. Meu microfone está aberto. Espera aí, vamos ver, acho que tá. Tá. Parece que tem pessoas entrando direto aqui, né? Porque toda hora eu estou liberando gente aqui, já está em 46 participantes mesmo, é isso? É bastante, hein? Muito bem. Já deu tempo para dar uma refletida? Agora a gente vai pegar aqui um casal mais experiente, pelo menos de casamento e de movimento, né? Vamos ver se vocês se adivinham. Um casal que tem 26 anos de casados e 25 anos de movimento. Então, já deve ter muita experiência para contar para a gente, né? Porque aqui nesse revisar aqui, a gente fala muito que a gente tem que ser conduzido pela fé prática divina providência, né? Isso que a gente sempre tem aprendido no movimento de Shansta. Então, vamos ouvir um pouquinho o casal Sandro e Liamar. Está conseguindo ouvir a gente? Abre, vamos ver se abre. Abre o microfone, Sandro e Liamar. Estão ouvindo? Sim. Estão nos ouvindo? Pode falar, Sandro. Estão nos ouvindo? Liamar, sim, pode falar. Nós estamos ouvindo. Pode falar. Estão ouvindo? Nós, então, temos 26 anos de casado e temos 3 filhos. Eu até esqueci de colocar ali na anotação. Temos 3 filhos, uma de 25, um de 12 e a outra de 10. E a nossa vida é muito corrida, né? O nosso trabalho nos absorve bastante, muito tempo do nosso dia a dia, né? Mas, na medida do possível, a gente sempre tenta realizar algumas coisas em família, né? Principalmente em família. Como casal é mais difícil, a gente tem, como é que eu vou dizer assim, a gente acaba, né, se vinculando aos filhos e absorve bastante, a gente acaba deixando a desejar como casal. Agora, a partir de hoje, vamos tentar colocar em prática as sugestões de vocês, estamos gostando muito, né? A gente já conhecia esse material dos 4 R's, né? Mas a gente ainda não tinha conseguido colocar tudo direitinho em prática, como deveria ser, né? Então, a gente tem, assim, o costume de fazer o terço diário, a gente reza o terço diário em família, inclusive a minha sogra também vem todas as noites aqui rezar junto com nós, com os filhos, né? E a gente procura sempre no final de semana, sair, principalmente no final de semana, né, que sobra mais tempo, tirar um tempo para sair com as crianças, fazer alguma coisa de diferente, inclusive com a nossa filha mais velha também, que também ainda está conosco, né, está morando conosco ainda. Então, a gente procura sempre realizar alguma coisa, mas como casal, assim, nós não temos conseguido realizar, em função mesmo do tempo, da correria. A gente se envolve bastante também, além dos filhos, né? A gente tem bastante envolvimento na comunidade, nós temos vários setores que a gente auxilia, organiza. Nós temos 2 grupos do movimento que a gente acompanha, né? E participamos também do grupo de membros. Mas também somos coordenadores da campanha da Mãe Peregrina aqui na Diocese, né?
E assim, a gente está a passos lentos, tentando com a nossa cadernetinha, né? Estamos ainda a passos lentos, mas estamos sempre nos esforçando e tentando, mas é bem difícil. Como eu disse, o envolvimento, né? Eu também trabalho na gestão da educação aqui no município, então me absorve muito, né? Eu sou coordenadora da educação infantil, acompanho todas as creches e toda a pré-escola aqui do município. Então, é muito trabalho, bastante trabalho. E aqui em casa todo mundo se envolve, todo mundo me ajuda, né? Nos meus trabalhos, no meu trabalho profissional também. Então, isso absorve bastante, né? Mas nós sabemos, temos consciência de que precisamos nos dedicar mais aos 4 R's, sim. E vamos nos esforçar. Mas, Liamar, Sandra, vocês já fazem muita coisa, né? São 25 anos de Liga, né? E, com certeza, sempre os filhos participando juntos. E, como é Liga de Famílias, as atividades sempre em casal, né? Então, isso... Não estamos ouvindo. Ai, desculpa. Está muito baixo. Lia, eu acho que você desliga o seu microfone, que daí eu acho que fica melhor o som deles. E o som da senhora Mitch aí está sempre mais baixo do que o seu Luiz, tá bom? Acho que ela fala um pouco mais longe do microfone. Dá para ouvir? Agora sim. Ah, muito bem. Eu vou me esforçar mais, então, para falar mais alto. Sabe, como uma boa japonesa, né? A gente aprende a falar um pouquinho mais baixo, né? Mas o que eu estava falando, Liamar e Sandro, né? Vocês estão de parabéns porque vocês já já fizeram jubileu de prata na Liga de Famílias, né? E sempre juntos. E, com certeza, acompanhados pelos filhos, né? Então, isso já é um grande exemplo para eles, né? E a gente acredita muito, assim, que a Liga de Famílias tem contribuído muito, né? Para a família também viver essa aliança de amor, a condução, né? Da vida conjugal. Mas eu tenho certeza também que o maior desafio é criar alguma atividade em casal, né? Porque aqui em casa não é diferente, não. Né? Nós também estamos muito envolvidos em muitas coisas, mas graças a Deus na paróquia, no movimento, em algumas entidades como voluntária, a gente sempre está junto, tá? Mas apesar da gente estar junto aqui, né? Então a gente procura marcar também algo que a gente não fique só conversando sobre eventos, sobre essas atividades, mas é algo assim, um projeto de vida nosso. Então, esse projeto de vida que a gente coloca, que é a partir do terceiro R, que é o revisar, nos ajuda muito a ter diretriz para o nosso futuro. Nós estamos passando por uma fase diferente, que estão 2 filhos namorando, já encaminhando para se casarem, né? Então, a gente sabe que depois que os 4 se encaminharem, vão ficar nós 2 só, né? Se Deus quiser. A gente sabe também que a mudança de fase, mudança de etapa de vida, a partir de agora, depende do projeto que a gente fizer agora, para nós. Então, a gente já está conversando também, quando a gente tiver 80 anos, né? Quando a gente tiver os netos. Então, a gente já está conversando a partir desse momento, já colocando alguns sonhos, porque nós temos que ter sonhos, nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Então, eu acredito muito, viu, Liamar e Sandro, que vocês também estão nesse caminho, né, e recebem muitas bênçãos por tudo que vocês fazem. Parabéns, viu? Muito bem, vamos continuar aqui. Ainda agora vamos entrar aqui na terceira... ainda no revisar, na segunda etapa. O que vamos fazer no próximo mês? Agora sim, agora o planejamento do mês seguinte, né? O que vamos fazer no próximo mês? Desconectamos para conectarmos.
né? Isso aqui a gente vai discutir depois na reflexão, mas assim, desconectarmos para conectarmos, né? Nós sabemos que hoje a vida corrida, né, como o Sandra e a Liamar falaram, né, a vida corrida do casal, a gente às vezes não consegue desconectar das coisas, desconectar do celular, desconectar da agenda, e às vezes a gente não consegue, assim, ter aquele momento especial para fazer uma revisão de vida, né? Buscar o que nos mostra a luz da divina providência para o próximo mês. O que Deus quer de nós? O que a Mãe de Deus quer de nós, né? Um exercício de discernimento na luz da fé prática da divina providência. Propósito particular. Qual que é o nosso propósito particular? O que Deus quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Temos que considerar que os nossos meios ascéticos, propósito particular, horário espiritual. Na segunda parte da revisão para o futuro, fazemos o intercâmbio mais profundo que nos ajudam mutuamente como casal. Discernir juntos a vontade de Deus. Estamos sendo convidados para abrir um novo caminho para a santidade matrimonial. E, nesta etapa, concluímos renovando a nossa aliança de amor. Agora, para a gente refletir como casal. O que significa para nós o termo desconectarmos para conectarmos? Discutimos juntos o que fazemos no próximo mês, individual ou como casal? A gente consegue fazer isso, pelo menos, assim, a gente fala mensal, mas como que a gente consegue fazer isso? Pelo menos algum tempo das nossas vidas? Quando enfrentamos decisões mais complexas, continuamos rezando a buscar juntos a vontade de Deus e da divina providência? Realmente, né, nós temos muitas decisões importantes em família, em casal, para a gente tomar, né? Tarefas. Fazer uma vez por semana uma leitura bíblica, uma reflexão do Evangelho, revisar como ocupamos o nosso tempo com atividades básicas, cultivo da vida espiritual, oração pessoal e como casal, dedicação aos filhos e revisar o uso do celular, da internet, da TV. Alguns minutinhos aqui para vocês fazerem uma reflexão, e daqui a pouco a gente convida um novo casal.
Deu para dar uma refletida? Tá. Nós estamos com um casal aqui que a gente está vendo aqui no vídeo, e como eles estão discutindo bem, a gente vai perguntar para eles. Elisandra e Valdoir. Como é que é o sobrenome? Eu não estou conseguindo ver. Pode abrir o microfone de vocês e também fale para nós aqui, não deu para ver no chat, os filhos, quanto tempo de casados. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente acabou de completar 18 anos de casados, então estamos na maior idade. A gente tem 3 filhas. A Isabela e a Isadora, que são gêmeas, que tem 10 anos, e a Belisa, que tem 5. A gente estava discutindo, sim, aqui bastante, pela questão que a gente tem nossos propósitos, o nosso horário espiritual que a gente tenta todo dia buscar, né? Buscar fazer certinho, mas é aquela coisa, como antes a gente falava, às vezes a gente dá os passos para frente, às vezes volta, mas a gente tem como compromisso de família, né? Como a gente tem que Xansta é a nossa missão de vida. E aí a gente busca todo dia tentar renovar e buscar sempre estar crescendo e, né? E tentar entender o que a mãe, o que Deus espera da gente, tudo que a gente sabe e a gente confia que ele tem um propósito para nós de vida, né? Então a gente está sempre buscando isso. E a questão que a gente fala, que vocês falavam antes da internet, é um grande problema. A gente tem 3 filhos, né? E a pandemia, a questão agora foi complicada. A gente tem como propósito um horário definido, assim, para uso do celular. Às vezes a gente consegue, na maior parte do tempo a gente consegue, até porque são 3 crianças dentro de casa, né? Então elas conseguem ainda brincar muito, né? Então a gente consegue controlar, mas às vezes a gente perde esse controle. E aí, às vezes, a gente busca, até mesmo nós, às vezes, dar esse exemplo. Não vamos nós usar na frente delas o celular, a internet, para evitar que elas também queiram fazer isso e nos cobrar, né? É assim, como é que o pai e a mãe estão usando o celular, aí nós não podemos, né? Então, a gente tem que tentar dar o exemplo, né? Pelo menos naquele horário que não é permitido, né? Elas usarem o celular, né? E assim, a gente busca muito as nossas decisões não serem tomadas, como é que a gente pode dizer assim? No ímpeto quando a gente está nervoso e tal. A gente procura sempre esperar, ter calma, confiar, entregar, rezar, né? E tentar compreender o que Deus está querendo de nós com aquela situação, né? Então, às vezes a gente diz assim, nós podíamos ter decidido isso antes, mas eu acho que Deus não queria que a gente fosse dessa forma. Vamos esperar, confiar, rezar, conversar entre o casal, entre a família, muitas vezes, para depois tomar essas decisões, né? Eu acho que esse é o caminho, né? A Divina Providência está aí todos os dias nos mostrando tanta coisa, então a gente tem que confiar e acreditar. Obrigada e parabéns, Elisandra e Valdoir. Vocês pontuaram, então, essa questão de fazer sempre um casal combinar, não, está acontecendo isso, né, com as meninas. Como que nós dois vamos lidar com toda essa situação? Então, é importante que nesse terceiro R, que é o revisar, nesse momento que vocês vão ter mais tempo para planejar, né, a vida de vocês, a vida conjugal e a vida familiar, tá? Colocar no papel, colocar como um desafio, né? De repente, sabe? Experimenta colocar. Então, este mês a gente percebeu que as meninas estão com dificuldade tal. Então, o que nós vamos fazer para que isso melhore? Então, colocar no papel. Daí, no mês seguinte, né? Vocês vão fazer aquela primeira etapa de revisão. E daí, essa ação deu certo? As meninas melhoraram, né? Como que foi isso para nós? Surtiu efeito? Nossa, para a família foi ótimo. Então, é nesse momento, né? Uma vez por mês, é que vocês vão poder discutir a dois e planejar essas situações. Pode ser desafios, né? Que vocês estão encontrando,
mas também vocês podem planejar, por exemplo, mês que vem é aniversário da nossa filha mais velha, como que nós vamos fazer nessa pandemia? Então, discutir vocês e depois colocar para a família. Então, sabe, ter um momento certo, o local certo para vocês aprofundarem algum tema que vocês precisam para a família. Tá? Então, isso é muito interessante, porque o diálogo entre o casal, para saberem assim, qual rumo, qual a diretriz que nós vamos tomar, a gente precisa tomar numa reunião dessas, que a gente tem mais tempo. Não é no momento que se encontra, por exemplo, na hora da refeição. Na hora da refeição, a gente pode conversar também, mas momentos como do terceiro R é que a gente pode aprofundar. E não só a questão da família das filhas, mas principalmente a questão conjugal. Se eu estou em crise em alguma situação na minha vida, se eu tenho algum momento, posso relatar aqui recentemente, minha mãe faleceu faz 4 meses, né? E eu era muito, eu cuidava dela, tal, então foi assim um baque muito grande na nossa família. Então, mudou muito essa questão de eu entender, encarar uma situação de envelhecimento, de velhice, né? Meu pai agora está sozinho, como que nós vamos fazer? Então, eu sozinho fiquei assim, meio pneuzinho, mas daí, no momento que eu conversei, me abri o coração para o Shiroma, ele me ajudou a passar por esse momento e ainda estamos construindo, né, essa nova realidade sem minha mãe. Então, são situações assim que, nesse momento, a importância da gente apoiar e ser apoiado como casal, né? Muito bem, muito obrigada, Elisandra e Valduir. Dando continuidade, então, nós vamos agora para o 4º R, o renovar. E assim, de forma anual, eu acredito que esse momento é o momento mais especial, porque geralmente a gente faz isso quando a gente tem as nossas férias anuais, né? É um momento de planejamento, reunir o casal, a família, para fazer um planejamento, né? E aqui a gente sempre reforça, os ritos e os costumes são necessários. Então, assim, aquela questão que a gente comentou desde o início, né? A gente marcou as nossas férias juntos. A gente conseguiu marcar juntos, porque às vezes, né, a gente que trabalha em empresas diferentes e tal, a gente não consegue às vezes programar, mas esse rito e esse costume é necessário. A gente tem que tentar, pelo menos uma vez por ano, a gente sair de férias juntos, tá bom? Se propõe a renovar um projeto de ideal de matrimônio na luz da fé prática da Divina Providência. Aqui, de novo, né, a gente fala na luz da fé prática da Divina Providência. Renovar o nosso projeto de ideal do matrimônio. Nós realmente temos um projeto de matrimônio, um ideal, um caminho. O sacramento do matrimônio tem um significado que faz presente na aliança do Senhor com a Igreja? Abençoando o santuário lar, preparação, ritos, convidamos a mãe para morar em casa. A formação madura do projeto matrimonial. Revisar o ideal do santuário lar, o lema, as atividades, atitudes básicas e o símbolo e a oração. Uma meta clara que nos impede de sermos varridos para qualquer lugar. Uma família cristã e sanstatiana 100%. Às vezes, para nós, é difícil, né? A gente sempre busca a santidade diária, né? Então, vamos dizer assim, isso é uma coisa que nos autoeduca, né? A nossa pedagogia fala muito da autoeducação. Então, isso é uma busca constante que a gente tem que estar perseguindo em nossas vidas, principalmente na nossa vida de casal. Agora, para a gente refletir esse 4º R, renovar, para a reflexão do casal. Temos um projeto matrimonial, e aqui quando a gente fala de projeto matrimonial, mas na verdade é o nosso projeto de quando a gente se casou, né?
A gente sempre tem sonhos quando a gente está se preparando lá, namorado, noivado, e depois a gente se casa, a gente sempre tem sonhos, temos um projeto matrimonial. Quando o formulamos, está vivo em nossa consciência aquilo que a gente falou lá atrás, está na nossa consciência esse projeto? Necessitamos atualizá-lo? Temos feito uma renovação anual do ideal do nosso matrimônio? O Santuário Lar é fonte de vida para o nosso matrimônio? Tarefas: revisar o nosso lema, oração, símbolo, atitudes fundamentais. Se não temos trabalho com o nosso, se não temos trabalho com o nosso projeto de matrimônio e familiar. Então, assim, nesse momento eu queria que vocês refletissem como casal a questão lá do ideal do seu santuário lar, do seu matrimônio. Discuta entre vocês e a gente volta a se falar daqui a pouco. Pronto? Já deu para dar uma refletida? Agora que a gente está um pouco, vamos dizer assim, a gente vai pedir nesse momento dois casais para estar conversando com a gente, neste momento, para dizer com relação a o quarto R, que é anual, na questão do projeto matrimonial, da questão do ideal do nosso matrimônio, ideal do nosso santuário lar. A gente primeiro vai chamar aqui o Gilberto e a Ângela, que tem 19 anos de... Gilberto e Ângela, consegue... Vamos ver. Estão nos ouvindo? Sim. Muito bem, então. Nós temos 19 anos de casado e estamos há 5 anos no movimento.
não temos ainda santuário lar, estamos nos preparando, né? Mas a nossa ligação com o santuário, com a Mãe de Deus e com Deus, mesmo nós não tendo ainda nosso santuário lar, a gente tem isso já construído em nosso coração, em nossa família. E enquanto projeto de matrimônio, penso que o nosso projeto sempre foi, né, a construção da nossa família e podermos viver bem enquanto família. Fomos abençoados, então, com 2 filhos, e esse projeto, ele existe, assim, a gente criou, pensou nele, ainda antes de casarmos, né? Enquanto namorados, a gente já pensava em ter essa família. E a gente é muito feliz com ela, né? Muito realizado, assim, com nossos filhos. Com certeza, a questão de atualizar, a gente sempre tem que estar repensando e fortalecendo a nossa convivência, assim, enquanto família, e a gente precisa estar sempre conversando, até pelas mudanças que o mundo nos exige hoje. Então, a questão de preservarmos alguns valores, alguns princípios, e eu acho que a fé, né, essa crença, essa fé que a gente tem na Mãe de Deus e em Deus, ela é muito importante para a gente estar preservando esses valores que a gente acredita e que a gente acha importante enquanto família, estarmos cultivando isso. Enquanto tarefa, eu acho que é isso, assim, acho que a gente contemplou isso que está perguntando aqui, acho que a gente conseguiu contemplar nessa nossa resposta, eu acho que é isso. Muito bem, Ângela, muito obrigada. Nós vamos ampliar, então, para mais um casal. Vamos pegar aqui o casal. Tem aqui eu estou em contato já com ele essa semana inteira, praticamente, né? E eu estou vendo aqui, dá para a gente ver aqui o santuário lar deles. Aqui é bom estar, né, Fábio? Graciela. Então, a gente queria que vocês comentassem um pouquinho de vocês. Bom dia. Bom dia. Estão nos ouvindo? Sim. Ok. Então, nós estávamos discutindo aqui e a gente faz, eu acho, que uma reflexão acerca dessa renovação, mas não da forma que deveria ser feito, no sentido do próprio planejamento, né? Nós buscamos, então, dar essa parada anual aí de férias juntos, sempre que possível, mas não temos parado para fazer essa renovação de ideal de matrimônio, né, de forma organizada. O nosso santuário lar, sim, o nome dele é Aqui é Bom Estar, e bem nesse sentido mesmo, que o nosso objetivo é tornar o nosso lar um lugar bom de estar, né? Então, ele nos motiva, sim, é fonte de vida para o nosso matrimônio, com certeza. Nós somos nós dois, né? A nossa família, por enquanto. Com certeza, é o nosso santuário lar que nos fortalece nessa busca. Desculpe, por aumentar a nossa família, né? Nós estamos abertos à vida. Fábio. E é assim, mais ou menos o que a Graça falou. Eu acho que toda essa reflexão que a gente está passando hoje, vários pontos a gente identifica que é fácil. O grande desafio nosso que a gente vê com essa palestra, tudo, dando um fechamento, é colocar isso dentro de um método, com revisões periódicas, né? Colocar tudo isso. Eu acho que o caminho para todos nós implementarmos aí tudo esse método é justamente a gente pegar, porque a gente faz muitas coisas, né? Mas muitas vezes de forma desorganizada, e essa desorganização, claro, acarreta, pode causar no esquecimento, de não fazer com o tempo,
E a gente trazendo para dentro do método, de um hábito, de um rito, a gente consegue ter uma caminhada melhor. Eu acho que é por aí. Desculpe a minha emoção, mas a grande maioria já me conhece e eu sou assim mesmo quando eu falo desses assuntos, e nós somos muito gratos, né, por estarmos fazendo parte desse movimento, por podermos participar e aprender a cada dia mais, né? Obrigada por compartilhar, Fábio e Gracela. Quando a gente se emociona é porque a gente tem muito amor no coração, não é? E a gente, dentro do movimento, eu acredito que todos já têm sentido isso. Primeira coisa é que a gente se sente muito bem acolhidos, não pela Mãe de Deus, né? Então, a gente sente muitas vezes essa necessidade de um colo e ela nos carrega. Muitas vezes a gente sente, puxa, meio que fora, né, sem saber qual caminho trilhar, é só chegar nela e bater um papinho com ela e ela vai mostrando o caminho. E esse caminho dentro do movimento, dentro da Liga, dentro de Schanstatt, é sempre a luz, né, da fé prática na divina providência. Então, para a gente conseguir enxergar o que é? É se entregar, né? Então, a gente tem essa confiança filial de que a Mãe vai nos dar o que a gente precisa. Ela vai nos acolher, ela vai nos direcionar, às vezes ela vai dar um puxãozinho de orelha, mas com todo amor e carinho, né? Então, a gente sabe que dentro da família de Schanstatt, a gente tem esse acolhimento. E a gente tem certeza também que a nossa vida, ela faz parte dos planos de Deus. Né? A vida, minha vida, a vida do Shiroma, a vida de cada filho, a vida, né, de vocês. E a gente ter a certeza disso, que o que acontece nas nossas vidas, a gente sempre ter a certeza de que faz parte dos planos de Deus. Mesmo que aos nossos olhos, né, ao nosso entendimento, eu falei, mas como? Como? Não, a gente tem que estar aberto, né? Sim, pai, sim, mãe. Então, a gente acredita, né, que ó, nesses 31 anos de casado e mais quantos anos de namoro? 1 ano e meio, né? De paquera, namoro, noivado e casamento. 1 ano e meio. Rapidinho, né, gente? Mas é porque a gente se conhece desde criança, né? As nossas famílias, então a gente já tinha uma amizade muito grande, então quando a gente decidiu, foi para valer. E mesmo se conhecendo tanto, né, antes, a gente vê que a gente necessitou, né, de um apoio, de todo esse apoio que a gente encontra no movimento para a gente construir a nossa família, porque a gente sabia que nós dois sozinhos não estávamos preparados e nem aptos, né? A gente sentia uma insegurança muito grande. E ao entrar no movimento, a gente se sentiu, primeiro, que a gente sabia que lá era um lugar bom para estar. Segundo, que a gente tinha toda a resposta para nossas vidas, né? Ela era lá no santuário, é aqui no nosso santuário lar. Então, estarmos abertos, né? E a gente ter essa convicção de que se nós temos essa metodologia 4R, né? Graças à pedagogia do pai fundador e também graças ao padre Rafael Fernandes, né? Ele tem vários livros, acho que vocês já ouviram falar no padre Rafael, né? Do Chile. Então, é uma forma, assim, para a gente colocar em prática todos esses ensinamentos e de uma forma também mais esclarecedora, a gente conseguir viver, né, num processo, né, nesses ritos. Por exemplo, quem é da área de corporativa
já ouviu falar dos 5 S's, né? Vocês conhecem os 5 S? Então, o que é o 5 S? É uma metodologia de organização das empresas. 4R também é uma metodologia de organização mais voltada à nossa família, mais voltada ao casal, tá? Então, é algo assim que a gente começa a 2, né? E com as bênçãos de Deus, a gente vai chegar bem velhinho, de mãos dadas, um apoiando o outro, né? Cabelos grisalhos, Chiroma já está indo. Eu não, porque eu pinto. A gente vai seguindo de acordo com os planos de Deus. Então, essa metodologia 4R, eu posso falar, não é fácil. Não é fácil. Primeiro, até decidir fazer. Segundo, começar a fazer. Terceiro, a manutenção disso. Mas, gente, nós estamos aqui para aprender, né? E nós estamos ainda aprendendo muito, 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 muito. Então, a cada dia, assim, a gente tem que dar uma revisada, realinhada aqui. Nós temos um tempinho para perguntas, Chiroma? Você não quer entrar aqui? Então, para a gente finalizar, eu retirei essa mensagem que o padre Kentenich fez na homilia do dia 31 de maio de 1949, no Chile, no nosso terceiro marco histórico de Shansta. Nossa Senhora ofereceu-nos mutuamente uns aos outros. Queremos permanecer reciprocamente fiéis, um no outro, um com o outro, um para o outro, no coração de Deus. Se não nos reencontrássemos aí, seria algo terrível. Aí devemos voltar a encontrar-nos. Isso praticamente fecha assim, tudo que a gente discutiu nessa manhã, né, sobre os 4 R's, sobre o Amores Letícia, que a gente abriu no início, né, como é importante a gente estar neste momento de compartilhamento, né, neste momento de a gente estar discutindo essas coisas entre casais. A gente gostaria, então, de agradecer, primeiramente, a Mãe de Deus, por nos proporcionar momentos valiosos como este, né? Que a gente é mero instrumento dela. Agradecer a Liga de Famílias, né? De Frederico Westphalen, todas vocês. Mas, assim, foi de uma forma bem rápida, de uma forma, assim, que a gente fez de uma forma simples para vocês entenderem, mas pode ser que ficaram muitos pontos de interrogação. A gente coloca à disposição, se nós tivermos mais alguns minutos, não sei, Elisandro e Volney, nós temos algum tempinho para perguntas, obviamente, se tiverem algumas dúvidas, né, algumas perguntas para fazer, estamos à disposição. E assim, né, quando a irmã Eliane entrou em contato com a gente, para a gente dispor desse tempo para estar com vocês, a gente pensa assim, que o nosso ideal pessoal e como casal é servir sempre a Mãe de Deus. Então, nós sempre estamos disponíveis, né? Para tudo que Shansta nos envia, que a Mãe de Deus nos envia. Então, foi um prazer muito grande de estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem e também, principalmente, né, estar aprendendo com vocês também esses testemunhos que vocês fizeram aqui para nós. Tá bom? A gente fica à disposição, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. E também, depois, Fábio, eu te encaminho para você essa apresentação para vocês, se alguém quiser compartilhar, né? No final aqui tem a biografia também, da onde a gente retirou essa apresentação, tá? Para vocês depois estudarem com mais tempo. Abrimos, então, agora para as perguntas. Se alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, nesse momento tão rico
Estamos num dia bem frio aqui no Rio Grande do Sul, mas muito aquecidos pelas palavras de vocês. Uma reflexão assim, nossa, que a gente realmente se sentiu assim muito fortalecido, e as reflexões como casal muito pertinentes e muito importantes. A gente até gostaria de iniciar as perguntas, né? Depois a gente abre para os demais. Assim, a gente já ouviu esse tema dentro do movimento, mas nós, como casal, também a gente não conseguiu ainda montar um cronograma para pôr ele totalmente em prática. Então, o que a gente queria perguntar para vocês, depois que vocês estavam dentro do movimento, quanto tempo depois vocês iniciaram os 4 R's na vida de vocês? Em que momento? Isso. E como que foi essa decisão de vocês por adotar essa metodologia dos 4 R's? A primeira coisa assim, que a gente decidiu na nossa família é que, como família de Xanxa, a gente tinha que participar de momentos da família. Então, a gente sempre fez questão que os nossos 4 filhos nos acompanhassem nos encontros regionais, nas reuniões, né? Porém, era muito assim, trabalhoso, né? Muito trabalhoso, levar tudo, era uma mudança, tal, mas a gente sabia que era importante. Então, o despertar dessa importância, primeiro. Segundo, a gente viu que dentro de todas as atribulações, né, da vida, conciliar a nossa vida profissional, conciliar a nossa vida social, comunitária e também pastoral, estava sendo muito difícil da gente se organizar e ainda mais dar tempo para a gente poder fazer, ter um convívio saudável com a nossa família. Então, sabe quando as coisas vêm? E principalmente nos primeiros 10 anos de casados. Porque os filhos são pequenos e nós com 4 eram um atrás do outro, né? 2 anos e meio de diferença. Então, foi um desafio muito grande e a gente falou, nossa, a gente precisa de mais alguma coisa, né? A gente tinha um apoio dos assessores, apoio dos outros casais, porque os grupos são formados mais ou menos na mesma idade, né? Dos filhos, do casamento. E no encontro regional é que foi nos passado, era na década de 90, porque essa metodologia foi criada, né, foi desenvolvida, não criada, foi desenvolvida pelo padre Rafael nos anos 90 lá no Chile. Então é algo assim que para nós foi super novo e inovador. Claro que não foi de uma hora para outra, vamos pegar esse foro, então agora já vamos aplicá-lo. Não foi dessa forma. Foi assim. O que nós conseguimos adaptar hoje? Primeira coisa, como que a gente consegue colocar isso, né? Até hoje, tá, gente? A gente continua vendo a melhor forma ideal, porque não é uma coisa estática. E eu, assim, né, eu queria contar assim, meu testemunho como marido, como esposo e tal, e dizer o seguinte, que não foi uma coisa fácil para mim, pessoalmente, né? Então, assim, o fato da MIT estar sempre me cobrando algumas coisas, me lembrando algumas coisas, principalmente no dia do nosso casamento, que a gente comentou com vocês, né, que é o dia especial nosso, que a gente procura fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, a gente sempre está se cobrando, se municiando para ver se a gente tem, assim, se a gente está seguindo aquilo que a gente se propôs, né? Então, essa é uma coisa, assim, que esse compartilhamento que a gente está fazendo com vocês é uma forma da gente estar se lembrando disso, né? E eu acredito muito assim que essa situação vai muito pela nossa autoeducação. Eu mudei muito mesmo, né? Desde que casamos, né? O padre falou que eu tinha 2 manchas espirituais na minha vida, porque eu não tinha crisma nem primeira comunhão, manchas negras. Então, acho que foi aí que houve a mudança muito grande da nossa vida de casal.
Uma coisa que também nos despertou é o seguinte: a gente sempre fez muita coisa para os outros, né? Eu sou professora de canto, mas faz mais de 30 anos que eu tenho uma entidade sem fins lucrativos dentro que foi formada a partir da minha escola, que é a divulgação da cultura japonesa. Então, a gente trabalhou muito pela cultura japonesa aqui, e principalmente pela formação dos jovens. Então, não tinha horário, nem final de semana, era tudo voltado para isso. Aí a gente vai vendo nesses encontros, por isso que é muito importante esses encontros de casais, né, de liga, porque vai agregando, vai ajudando também as nossas reuniões de grupos. Porque nesse momento do encontro, a gente vai assim, sabe quando vai caindo a ficha que fala, né? Aí, não sei se aí fala também, cai a ficha, a gente vai despertando. Eu falei, nossa, gente, a gente faz de tudo pelos outros. Mas o que a gente está fazendo por nós? Qual que é o bem mais precioso para nós? É a nossa família, né? Se você for ver assim, gente, quanta coisa que a gente deixou de fazer para a nossa família para fazer para os outros. Eu acho assim, primeiro vamos ver o que realmente é prioridade na nossa vida e colocar ela organizada. Porque depois, bem organizada, bem alinhada, a gente consegue ajudar, nós temos braços para ajudar os outros. E foi isso que tem acontecido, né? Graças a Deus, nossa família, os filhos já estão todos assim, quase todos encaminhados, né? Profissionalmente, na vida também. Então, a gente está tendo um pouquinho mais de tempo para a gente dedicar ainda mais para o voluntariado, né? E sem se esquecer de nós. Nós temos momento. Eu tenho que lembrar o Shiroma ainda, que agora é a vez deles me encantar. A gente brinca, fala assim, ó, te encantei? Então eu faço assim, eu crio alguma coisa assim, eu vou surpreender o Shiroma. Aí eu falo assim, me surpreenda também. Aí ele falou, na última, eu consegui te surpreender. Olha, conseguiu. Também me levou para jantar bacalhau, meu prato preferido. Mas é brincadeirinha, gente. Não importa, não precisa ser bacalhau. Pode ser um cachorro-quente, pode ser pão com manteiga. Mas é regado com amor e carinho e atenção, né? Então, acho que isso é o mais importante. Quando a gente era namorada, a gente ia muito num local aqui chamado Quero Que Ri. A gente comia lanche lá, no carro. Então, esse tempo atrás, acho que 1 ano atrás, por causa da pandemia até, teve uma lanchonetaria que abriu esse tipo de delivery, né? De drive-thru. Então, a gente foi lá recordar a nossa vida lá de namorados. Já faz muito tempo que a gente comemora o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Né? Se tiver reunião, eu falei, não, nós não podemos, nós temos um compromisso. Né? Então, a gente comemora, porque a gente nunca pode esquecer que antes de casar, nós somos namorados. Né? O que é namorado? São apaixonados. Né? Então, é aquele momento assim, de troca de carinho e afetividade. Nesse dia, a gente não fala de problema, não, gente. A gente vai relembrando naquele tempo, o que despertou interesse, né? Em mim, né? Do Shiroma, por que eu escolhi ele como marido? Então, a gente vai trocando essas ideias, essas lembranças, sabe? Que vão revivendo e vai colocando, né? Sabe? Adubo no relacionamento. Isso tem que ser de uma forma natural, sem obrigação. Muito bem. A gente fala demais, gente, desculpa. É que a gente se empolga. Aqui a gente vai... Tem uma pergunta aqui no chat, e também estou vendo que o Sandro e a Liemar estão com a mãozinha levantada, daqui a pouco a gente fala com eles. Mas aqui no chat tem a Matheus e a Edneia, que são, assim, novinhos de movimento, né? Fizeram aliança nesse último dia 10. Que bom que conseguiram fazer aliança, né? A gente... Nesse tempo de pandemia também, a gente teve que se mudar, tivemos que vamos dizer assim, reformular as nossas coisas, né? E as nossas reuniões de grupo estão acontecendo via Zoom, via Google, então a gente está dando sempre um jeitinho, mas que bom que vocês conseguiram fazer a aliança de amor. O nosso último grupo que a gente é casal formador, também foi no outubro do ano passado, em plena pandemia, que a gente conseguiu fazer a aliança, não, Santuário Lar, foi Santuário Lar. Então, assim, a Matheus Edneia está perguntando como foi para vocês estes primeiros momentos da aliança. Assim, eu falo por mim, depois a Mitty também pode responder. É assim,
foi ali no primeiros momentos da Aliança de Amor que eu, principalmente eu, aprendi a viver na fé prática da Divina Providência. O que a Mãe de Deus tem para nós. Foi depois da Aliança de Amor que eu acho que foi, assim, o maior significado que eu tive comigo, né? E da gente ser conduzido pelo que diz Deus e que diz a Mãe de Deus, que Deus tem para nós. Eu posso dizer que criou-se um vínculo maior com a Mãe de Deus. Eu sempre fui devota da Mãe Rainha, porém, a partir da aliança, eu entendi que ela jamais sairia da minha vida e sempre ela estará junto comigo, com a minha família. Porque a primeira coisa que a gente faz aqui em casa até hoje é: oi, mãe. Nos dirigir ao Santuário Lar e falar assim: bom dia, mãe, bom dia, Jesus. Né? Então, eu acho que é a aliança que nos trouxe esse amor mais fecundo, né? Não só nessa questão assim de movimento de Shansta, mas principalmente da gente saber que temos uma mãe lá no céu, temos uma mãe no Santuário Lar sempre olhando por nós. Mas tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi aqui que o Santos já abaixou a mão, acho que ele não estava com alguma pergunta. Mas se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma questão, pode ficar à vontade. O Fábio falou que a gente tinha a manhã inteira, né? Mas acho que está quase na hora de encerrar, né? Para vocês irem almoçar, né? Almoçar em família, hoje é domingo, né? Bem, Elisandra, a gente pode encerrar? Sim. Então, a gente quer agradecer, já vou passar de novo a palavra para vocês, mas a gente gostaria muito de agradecer pelas lindas palavras e motivação nesta manhã, neste domingo, neste nosso retiro. Numa forma de agradecimento, nós queremos rezar para que a Mãe deixe sempre viva esta chama de amor entre vocês e de vocês por Shansta, pela Mãe de Deus. E convidamos a todos para nós rezarmos por vocês e para todos nós, nesta manhã, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Shansta, rogai por nós e abençoai as famílias. Que ela continue abençoando muito vocês e toda a família de vocês. Esperamos que em algum momento também a gente possa se encontrar pessoalmente, que vocês possam estar nos visitando aqui, que todo esse momento de pandemia passe, né? E que a gente possa estar ampliando ainda mais essa bela reflexão que tivemos neste dia. Muito obrigado de toda a família de Shansta, aqui da Diocese de Frederico Westphal. Okay. Passamos, então, para vocês, né, fazerem a fala final de vocês. Muito obrigada pela oração, nós precisamos muito, né? Queria só deixar, assim, 2 mensagens, né? Rapidinho, curtinho. Lembrar-se que cada membro de Shansta que participa do movimento de Shansta não participa porque quis, participa porque foi escolhido pela mãe. Segundo, é algo assim que é uma bandeira nossa, tá? Como membro da Liga de Famílias, seguir
o pedido do pai fundador, Padre Kentenich. Salvai a família, custe o que custar. Então, se a gente tem uma família feliz, bem estruturada, que a gente reze por outras famílias que não estão ainda, né? E fazer com que eles também conheçam o movimento de Shansta, né? Então, que a gente siga, né? A ser instrumentos da nossa mãe. E muito obrigada e sigamos firmes nessa pandemia que vai acabar logo. E que a gente vai ter oportunidade da gente se encontrar, se Deus quiser. Muito obrigada. A gente fica à disposição de vocês. No final aqui eu vou encaminhar para o Fábio a nossa apresentação. E no final lá também tem o nosso contato. Fique à disposição para entrar em contato com a gente. A gente está aqui agora como presidente do Conselho de Famílias de Londrina, da Arquidiocese de Londrina. E também nós estamos como coordenadores do itinerário, né? O itinerário que começou com a gente aqui desde lá no início de 2000, né? Então, a gente está à disposição para vocês com a gente com essa troca de experiência. E hoje está tão fácil, né? Com essa forma que a gente tem de conversar online. E eu não tive oportunidade, mas eu vou encaminhar para o Fábio também, eu acho que até encaminhei para ele aquela música Amores Letícia, que foi criado por uma Jufém, aqui de Londrina, que agora está lá na Europa, na Alemanha, e ela, junto com um grupo de casais, compôs essa música. Eu vou estar compartilhando com vocês também, tá bom? Mas muito obrigado e até a próxima. Ô, Fábio, eu vou deixar aqui aberto, você continua aí com o pessoal que precisar, tá bom? E fica à vontade de utilizar aí a nossa plataforma. Ok, obrigado.